Olá, alunos e alunas, Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos trabalhar os sistemas eleitorais e falar um pouco sobre financiamento de campanha, porque como nós já vínhamos trabalhando ao longo dessas primeiras aulas, a nossa democracia ela se coloca como uma democracia de partidos e, portanto, temos que entender de que modo os votos se convertem em cadeiras, para serem ocupadas pelos representantes. Então, esses mecanismos de transformação de votos em cadeiras é o que se chama de sistema eleitoral. Na verdade, existem dois grandes sistemas eleitorais. O sistema majoritário, que pode ser majoritário simples ou de 2 turnos, e o sistema proporcional, que apresenta diversas modalidades. Aqui nós não vamos entrar nessas especificidades. O Brasil adota o sistema majoritário simples, ou seja, aquele sistema em que o candidato que obtiver o maior número de votos válidos é considerado eleito. O Brasil adota esse sistema para os cargos executivos e para o Senado Federal. Então, prefeitos, governadores, presidente da República e senadores são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, o candidato que obtiver o maior número de votos válidos, isso significa dizer, excluindo-se os votos brancos e nulos, é considerado eleito. O Brasil adota também o sistema majoritário de 2 turnos para presidente da República, governadores de estado e para prefeitos, em que o município tenha mais de 200 mil eleitores. Então, nesses casos, o sistema adotado eleitoral é o majoritário de 2 turnos. Ou seja, se na primeira votação o candidato mais votado não tiver obtido 50% mais um dos votos válidos, faça uma segunda eleição com o mais votado e o segundo mais votado. Zera tudo e aí faça essa nova eleição e quem obtiver 50% mais um dos votos válidos é considerado eleito. Percebam que no caso dos municípios, essa possibilidade de 2 turnos apenas vai se dar para os municípios com mais de 200 mil eleitores, o que é uma excepcionalidade no caso brasileiro. Já para os cargos legislativos da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, o sistema eleitoral adotado é o proporcional, exatamente para que haja uma representação ou uma tentativa de representação de todas as ideologias políticas da sociedade. Então, o sistema proporcional nosso, ele se baseia na ideia de um quociente eleitoral. É o número obtido pela divisão entre o número de votos válidos pelo número de cadeiras da Casa Legislativa. Esse número ele tem que ser atingido pelo partido político ou pela coligação para que esse partido ou coligação tenha direito a uma cadeira na Casa Legislativa. Existem ainda algumas propostas de emenda à Constituição tentando instituir o chamado voto distrital puro ou voto distrital misto, que na verdade não são novos sistemas eleitorais. E essas propostas elas são para as casas legislativas, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores e Assembleia Legislativa. Tá? Então, se pretende mudar a forma de eleição para essas casas legislativas. O sistema distrital puro, na verdade, é aquele em que, na verdade, vai se eleger pelo sistema majoritário.
Só que a circunscrição eleitoral é que vai ser modificada. Porque hoje no Brasil a circunscrição eleitoral é todo o território, por exemplo, do município. Por esse modelo distrital se divide o município em distritos e os candidatos vão concorrer pelos distritos, sendo considerado eleito aquele que obtiver o maior número de votos, portanto, no sistema majoritário. Já no distrital misto, também vai se fazer essa divisão em distritos, só que uma parte das cadeiras será disputada pelo sistema majoritário e outra parte será disputada pelo sistema proporcional. Essas propostas de emenda estão aí nas casas legislativas e às vezes elas são revigoradas, outras vezes são esquecidas, né? Mas é um debate que se encontra aí. E outra questão, para a gente terminar, é do financiamento de campanha. Né? Existem aí 3 modelos de financiamento. Financiamento todo privado, que é o norte-americano, em que não se permite a participação do Estado. Né? Então, os candidatos eles têm que buscar particulares, empresas, para fazer doações de campanha. Existe o financiamento todo público, que é aquele que não se permite o financiamento particular, privado. Né? E o Estado, então, ele vai dividir o dinheiro entre as campanhas e as campanhas só podem usar esse dinheiro público. E o financiamento misto, que é o adotado pelo Brasil, em que há a possibilidade, né, de participação de empresas e de pessoas. E aí no Brasil já não há mais a possibilidade de participação de empresas, porque o Supremo declarou essa regra da lei eleitoral inconstitucional. Mas a participação de pessoas físicas até determinado valor. Né? E há um fundo partidário, um fundo eleitoral, que é um fundo público, dividido pelos diversos partidos e candidatos. Né? Esse é um modelo adotado pelo Brasil, adotado pela Alemanha. Né? Existe uma proposta de emenda à Constituição para que o financiamento das campanhas políticas seja todo público, né? Uma proposta encampada pelo Partido dos Trabalhadores, como se a proibição de financiamento particular, por meio de lei, evitasse Caixa 2 e evitasse corrupção eleitoral. Então, é isso, pessoal, e no nosso próximo encontro nós vamos começar a trabalhar as formas de Estado e o federalismo brasileiro. Até lá!